Se você é mais um desses que fica pingando de canal em canal, de perfil em perfil, procurando treino, você faz um treino do Thiago, aí você entra no outro canal, faz treino do outro profissional, entra no outro canal, vê um jogador postando um treino, vai lá e copia, tenta juntar tudo isso e transformar num programa de treino. Sinto muito lhe informar, mas você não vai conseguir, e digo mais, a chance de você se machucar é gigante. Depois da vinheta, eu vou falar muito a fundo sobre isso. Mas se você ainda assim tá precisando de um norte, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, vem pro programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Ali não é uma receita, ali é um planejamento de treino elaborado, onde as cargas são controladas de maneira individual. Então você pode treinar junto com um amigo seu que tem um nível de condicionamento físico diferente, os dois realizando o mesmo treino, mas com intensidades diferentes. Esse é o segredo da preparação física, individualizar treinamento. E no programa Jogador de Futebol de Alto Nível eu ensino como você fazer isso e entrego tudo pronto, com todos os dias que você vai treinar e o que você tem que treinar. Então não perde tempo. Clica no botão que está aparecendo aqui abaixo, fala com o meu time de venda, vem pro meu time, vem treinar direito, treinar de maneira certa, organizada, com as intensidades corretas, com os volumes corretos para você estourar teu nível de jogo. Vem para cá. Fala galera, vou falar um pouquinho a respeito do que eu tinha prometido numa live sobre as receitas do treinamento, né? Então, se você chegou aqui nesse vídeo esperando que vai encontrar uma receita mágica para solucionar os problemas do treinamento, sinto muito te informar, mas não tá tendo não. Então, eu vou contar 2 casos que aconteceram essa semana. 2 tipos de treinamento que estavam programados, eu precisei mudar, que exemplifica muito bem na prática o que eu sempre digo, que treinamento não tem receita, não é engessado, então você precisa fazer ajustes quase que diários na sua programação de treinamento, porque acontecem várias intercorrências durante a semana de um atleta, e na maioria das vezes você não consegue cumprir 100% do que você planejou. Por isso que é uma furada acreditar em alguma receita pré-pronta que você pegue em qualquer lugar a esmo e vá juntando treinos que você vê na internet de qualquer forma, porque a chance de dar errado é grande. Então aconteceu primeiro com a equipe de basquete, tinha o Veracruz, o basquete feminino aqui de Campinas, que eu faço a preparação física. A gente tinha programado um treinamento de força. A gente está utilizando uma estrutura de um box de crossfit aqui de Campinas. Elas não fazem crossfit, né? Elas fazem treino de força lá, mas eu uso a estrutura dos pesos. E a gente precisou, o treinamento ia ser numa terça-feira de manhã, a gente precisou antecipar esse treinamento para segunda-feira de manhã. E não tinha como, por conta da logística, levar o time até o box lá do CrossFit para usar a estrutura. Tivemos que improvisar no ginásio. A gente tem os tripés, os apoios para as barras, tem pesos, mas a gente não tem a quantidade de peso suficiente para seguir na linha que estava programado o treino delas, que era um treino onde elas tinham que fazer várias mudanças de carga dentro das séries. Então elas iam trabalhar com vários percentuais de carga máxima dentro da mesma série, ou seja, tinha que ficar trocando peso toda hora, e eram muitas atletas. Como eu não tinha peso e barra à disposição para fazer tanta troca, eu tive que criar uma situação e mudar o contexto do treinamento. O objetivo final do treinamento foi alcançado, fizemos o treino que precisava ser feito, mas não foi o treino que estava exatamente o treino que estava planejado, não foi exatamente o treino que estava no papel. Então isso acontece com muita frequência. Exemplo 2, aconteceu com o Anderson, que foi inclusive o vídeo que eu fiz a live do treino de força metabólico dele. Não era aquele treino que estava programado. O que aconteceu? O Anderson veio numa sequência de treino muito forte comigo, muito pesada, e ele teve um assunto particular para resolver e teve que perder 3 sessões de treino. Ele ficou 3 dias sem conseguir treinar da maneira que a gente gostaria que ele fizesse, né? Ele fez algumas coisas, mas não o que estava previsto.
E aí, para compensar e para dar uma ajustada nesses 3 dias que ele treinou um pouco pior do que a gente tinha imaginado, do que a gente tinha planejado, eu tive que criar uma situação para, como a gente diz, tapar buraco do treinamento. Então, eu mudei drasticamente o que estava programado para ele realizar naquela sessão de treino e compensei o que eu achei que ele havia perdido nesses dias e voltou na programação normal. Ou seja, se a gente fosse seguir exatamente o que estava programado, ia ficar essa lacuna, né, de componente metabólico que ele não teve nesses últimos 3 dias e eu julguei que era muito importante fazer. Então, o problema de você seguir receita é esse. Quando acontece essas intercorrências, quando você está seguindo uma receitinha, está juntando um monte de treino de um monte de gente na internet e você fura, você não consegue conectar mais os treinos. E aí os treinos passam a não fazer muito sentido no contexto geral da sua programação. Ah, choveu, estava programado um treino no campo, o que eu faço? Pô, estava marcado um treino de força, a academia fechou porque é feriado, o que eu faço? Então assim, tem várias coisas que acontecem que te obrigam a fazer ajustes no treino ou até mudar completamente a sessão. E quando você tem que mudar completamente a sessão de treinamento, isso interfere diretamente na sessão do dia seguinte ou na sessão que vem na sequência no mesmo período ou em período diferente. Sei lá, se você mudar drasticamente sua sessão de manhã e você ia treinar à tarde, provavelmente isso gere um impacto que você também tenha que fazer algum ajuste nessa sessão e às vezes mudar a sua semana toda, mudar todas as cargas da sua semana para adequar essa nova realidade. Por isso que eu bato sempre na tecla de você atleta que precisa treinar de maneira organizada, encontre um profissional qualificado para montar os seus treinos, para preparar o seu programa de treinamento, para te acompanhar, mesmo que seja à distância, para prescrever os treinos para você, para pensar no treino por você. Pode ser qualquer profissional, contanto que ele seja qualificado para fazer esse tipo de trabalho, porque isso é muito importante. O segredo de aumento de performance em qualquer modalidade esportiva é você ter frequência de treino alta, se manter constante nos treinamentos e ter o seu treinamento sempre organizado e sempre adequado à tua atual realidade. Não é porque você planejou um treino X para daqui a um mês, está super organizado a sua programação, está perfeita, está linda, no papel está uma beleza. É muito chato, é muito difícil acontecer de você cumprir todas as sessões de treino de maneira ininterrupta, de cabo a rabo. É quase impossível isso acontecer. Então, ajustes vão acontecer o tempo todo. E para fazer esses ajustes, você precisa de um profissional qualificado para te ajudar, beleza? Então, grava isso. Não existe receita. Então, pro pessoal que qual é o melhor treino para eu ficar rápido? Qual é o melhor treino para eu ficar forte? Qual é o melhor treino para eu ficar resistente? Qual é o melhor treino para eu jogar futebol em alto nível? Não existe, é uma programação, é um processo, é longo esse processo. Então, quanto mais organizado e mais adequado ele estiver de maneira permanente, melhor para você, beleza? Grava isso.